Ao conectar o equipamento à rede elétrica, use sempre um cubo disjuntor para proteger o equipamento de qualquer pico de tensão. Em seguida, conecte o plugue do equipamento apenas em tomadas de 220 volts. Retire a capa que protege as cubas contra o acúmulo de poeira, dobre e reserve ao lado do equipamento. Para iniciar o enchimento do banho de aquecimento, com uma das mãos, levante suavemente a haste de fixação dos cestos e remova cuidadosamente uma das cubas. Reserve a cuba retirada ao lado do equipamento e retorne a haste para a posição inicial. Inicie o enchimento do banho de aquecimento pela abertura que foi exposta após a remoção da cuba. Esse processo deve ser repetido até que a água alcance a metade do nível desejado, pois nesse momento as cubas vazias são leves e começarão a flutuar no banho. Dessa forma, o enchimento do banho deve ser pausado para iniciar o enchimento das cubas de prova. Levante a haste de fixação, recoloque a cuba e retire o cesto de prova, sempre retornando a haste de fixação para a posição inicial de repouso. Inicie o enchimento da cuba com o meio indicado na Farmacopeia Brasileira para a sua amostra, até que o nível do fluido alcance a frase nova ética. Repita o processo até o completo enchimento de todas as cubas. Esse modelo de desintegrador é capaz de realizar a análise simultânea de até 6 lotes diferentes. Porém, se apenas um lote será analisado no dia, ainda assim, as outras 5 cubas devem ser preenchidas com água para não flutuarem durante o teste. Remova novamente a primeira cuba e retome o enchimento do banho termostatizado até que a água alcance o nível indicado pela ponta da seta. Levante a haste de fixação, recoloque a cuba no banho e gire todas as cubas em 180 graus, de forma a levar a frase nova ética para a parte de trás do equipamento, deixando a face frontal da cuba livre para a visualização da amostra durante o teste. A recolocação da cuba vai aumentar o nível da água do banho. Caso o nível seja ultrapassado pela recolocação da cuba, remova a água excedente pela torneira do dreno, até que o nível do banho retorne à margem indicada pela ponta da seta. Para ligar o equipamento, pressione o botão de liga-desliga que fica ao lado do aparelho. Em seguida, pressione o botão de aquecimento no painel de controle da parte superior para iniciar o aquecimento do banho. Os números de cima mostram a temperatura real do banho, enquanto que os números de baixo indicam a temperatura pré-programada para aquecimento padronizada pela Farmacopeia. Enquanto o banho está em processo de aquecimento, prepare as amostras para o teste. Com o auxílio de uma pinça, coloque uma unidade da amostra em um dos tubos da cesta e repita a operação até que cada um dos 6 tubos contenha uma unidade da amostra. Em seguida, coloque um disco em cada tubo, sempre respeitando a posição em que o vértice do triângulo fique orientado para baixo. Há casos em que a farmacopeia não recomenda o uso dos discos. Então, certifique-se se a amostra a ser analisada precisa ou não dos discos. Quando a temperatura do banho alcançar a temperatura programada, o teste pode ser iniciado. No painel de controle da parte inferior do equipamento, aperte a tecla RES para zerar o cronômetro. Levante a haste de fixação para recolocar as cestas. Mesmo quando apenas um lote for analisado na rodada, todas as 3 cestas devem ser fixadas na haste, ainda que vazias, para efeitos de contrapeso no suporte. Após a fixação das 3 cestas, permita que estas mergulhem suavemente nas respectivas cubas e aperte o botão de liga-desliga no painel de controle da parte inferior do equipamento para iniciar a movimentação das cestas. Repare que o aparelho funciona com 2 hastes de forma independente. Caso haja mais lotes a serem analisados, a segunda haste pode ser acionada e é controlada pelo segundo painel de controle da parte inferior do equipamento. Ao final do tempo de teste, estabelecido pela Farmacopeia,
aperte o botão de liga-desliga para desativar a movimentação das hastes e retire as cestas para avaliar visualmente se as formas farmacêuticas investigadas se desintegraram por completo. A amostra que reprova no teste de desintegração é aquela que apresenta fragmentos não desintegrados na tela do tubo. Nesse caso, a farmacopeia recomenda que o teste seja repetido sem a presença dos discos. A amostra será considerada aprovada quando toda a massa da forma farmacêutica estiver desintegrada, sem deixar resíduos na tela do tubo. Em caso de comprimidos revestidos, a visualização de restos da película do revestimento não devem ser levados em consideração para acarretar na reprovação do lote. Se outras análises ainda serão conduzidas no dia, mantenha o banho ligado para manter a temperatura enquanto realiza a lavagem das cubas e das cestas para serem reutilizadas. Entretanto, se nenhuma outra análise for conduzida no dia, o equipamento já pode ser desligado, pressionando o botão de aquecimento no painel de controle da parte superior e, em seguida, desligando a chave liga-desliga que fica na lateral inferior do equipamento. Desconecte o plugue da tomada e inicie a etapa de lavagem dos utensílios. Com o auxílio de uma bandeja, recolha as cestas para a lavagem. Os discos que estão dentro dos tubos podem ser facilmente capturados com o auxílio de uma pinça de ponta fina. Os discos também podem ser coletados sob a palma da mão, mediante a inversão da cesta, mas essa etapa deve ser realizada com muito cuidado para que os discos não caiam dentro da pia. A lavagem da cesta deve ser feita em 3 etapas, usando detergente neutro para a lavagem e água corrente para o enxágue. Com o auxílio de uma escova de tamanho médio, lave suavemente a parte interna dos tubos. A parte externa dos tubos deve ser lavada com uma esponja macia, assim como as faces externas das bases superior e inferior da cesta. Como a porção interna da cesta é de difícil acesso, utilize a escova de lavagem de pipetas para limpar todas as faces da cesta que estão voltadas para o interior. Insira a escova nos espaços entre os tubos e lave a base superior, as faces externas dos tubos e a base inferior. Repita esse processo até dar uma volta completa em todas as laterais abertas da cesta. Ao final da escovação, remova todo o sabão com água corrente e enxague a vidraria com uma piceta de água destilada, antes de levá-la para a secagem no escorredor. Ainda com o auxílio da bandeja, recolha cuidadosamente as cubas para a lavagem e limpe a água que estiver depositada na bancada após o teste. A lavagem da cuba deve ser feita com esponja macia e detergente neutro. Certifique-se de segurar a cuba firmemente durante a lavagem, pois essa peça é relativamente pesada e fica escorregadia. Remova todo o sabão com água corrente e enxague a vidraria com uma piceta de água destilada antes de levá-la para a secagem no escorredor. Para iniciar o esvaziamento do banho, conecte uma mangueira à torneira e esgote a água para um balde, que deve estar apoiado sobre uma cadeira. Quando o balde estiver cheio, direcione a mangueira para outro recipiente, esvazie o balde na pia do laboratório e retome o esvaziamento do banho. Para remover toda a água, será necessário promover uma pequena elevação do banho para conduzir toda a água residual até a torneira. Faça essa inclinação de forma cuidadosa, sempre tomando cuidado para que a tampa de acrílico não esbarre na haste metálica de fixação das cestas. Ao final desse processo, feche a torneira, recolha a mangueira e deixe o equipamento descoberto de um dia para o outro, para facilitar a evaporação da água residual. No dia seguinte, com o auxílio de uma flanela macia, limpe a tampa do banho termostatizado e enxugue a água residual que possa ter ficado empoçada em seu interior.
Após a completa secagem do banho, recoloque as cubas e as cestas nas suas respectivas aberturas da base de acrílico. Como o banho foi inclinado para facilitar o esgotamento da água, a orientação das cubas pode ter sido alterada em relação às hastes de fixação para as cestas. Para regular o seu posicionamento, encaixe as cestas na haste de fixação e, cuidadosamente, levante e abaixe as cestas para avaliar se estas estão batendo ou raspando nas suas respectivas cubas. Em caso positivo, empurre o banho suavemente até conseguir alinhar e centralizar as cestas em relação às suas cubas de imersão. Essa etapa de regulagem deve ser feita com um banho vazio, pois este fica muito pesado para ser movimentado quando repleto de água. Os discos que foram utilizados no teste devem ser guardados em seu respectivo estojo, que fica numa gaveta ao lado do equipamento. Para finalizar a operação, desencaixe as cestas da haste de fixação e repouse-as dentro de suas respectivas cubas de imersão e volte a recolocar a capa de proteção do equipamento, posicionando a parte maior para o painel de controle superior e a parte menor para o lado direito da cuba. Certifique-se de que todas as cubas estão tampadas contra a deposição de poeira e de que o orifício frontal da capa está alinhado com a torneira de esgotamento. Ao final de cada uso, preencha a planilha de uso do equipamento com todos os dados requeridos do experimento, como a data da análise, a amostra ensaiada, nome do usuário e do orientador do projeto. Qualquer dúvida sobre a operação do equipamento deve ser direcionada à coordenação do laboratório e desejamos a todos os usuários um excelente experimento.